Vamos ficar de pé, por favor. Vamos ler as nossas Bíblias. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, vamos ler a partir do verso 10 até o 13. Segunda Epístola Universal do Apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 10 ao 13. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta: que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Senhor Jesus, abençoe esta palavra. Dê a nós, Senhor, o conteúdo dela, para a nossa edificação. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podeis se sentar, irmãos, por favor. Agora, esta palavra que nós lemos, nós vamos observar, como disse o apóstolo São Paulo, palavra fiel é esta. Depois desse verso 10, depois que ele leu o verso 10, aí ele disse: palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Agora, estava pensando sobre esta condição, ou seja, esta é a condição que faz a diferença entre os dois lados que ele está mostrando aqui. Os dois lados. A diferença. Agora, a tendência do ser humano é se saifar das coisas difíceis e se apegar nas coisas fáceis. Por isso que nós vamos ver que sempre tem sido assim. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem deixado claro, se você observar em São Marcos, Ele deu uma tremenda e severa advertência para cada um, ou para todos. E muito bem, nós sabendo que há aqueles que o tomam e aqueles que o deixam de tomar. Mas você vai ver que no verso 35,
e o 36 de São Marcos 8, ele disse estas palavras: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate de sua alma? Então nós vamos observar esta condição que faz a diferença do que Paulo está falando. Porque a tendência é nós buscarmos a nossa razão, que é humana. E a razão humana é falsa. Não está certo. Você nunca pode esquadrinhar a infinita palavra de Deus através da razão. De maneira nenhuma. Esta mensagem à deidade, o profeta falando sobre esta palavra diferença, você segura nisso daí? Ele disse assim: há diferença entre a razão e a palavra de Deus. Vejam. Agora, se nós observar, o profeta diz: o homem perdeu a sua origem no jardim do Éden. A sua afinidade e comunhão com Deus foi cortada aí por causa do pecado, incredulidade e dúvida. Incredulidade. Incredulidade no quê? Na palavra de Deus. A mulher, ela opinou para a razão. Os seus direitos, as suas formalidade humana. O homem foi para o lado dela. Você entendeu? Agora, nós sabemos que nós fomos feitos à imagem. O homem foi feito à imagem de Deus. E aqui o profeta está dizendo que ele perdeu a sua origem no jardim do Éden por causa da razão. É uma coisa que às vezes quase não, todos os seres humanos ele é afetado com isso. Ele quer buscar a sua razão. Esquece que Deus não está olhando para a sua razão. Deus não olha para a minha razão, para a sua razão. Deus olha para a sua palavra. Isto é a verdade. Agora, ele perdeu esta origem. Agora, qual era a origem do homem? A origem do homem é que ele foi feito à imagem de Deus. Ele perdeu isto lá. Satanás perverteu isto. Veja, irmãos. Agora, a imagem de Deus, que é o espírito do homem, por mais que ele seja um espírito sobrenatural, mas ele era um espírito natural. Você entendeu? Ele era a imagem. Satanás não pode perverter Deus, ele perverte a imagem. Mas Deus ele não perverte. Agora a imagem de Deus ele perverteu, o homem. Não foi carne e sangue, foi o Espírito. Foi o Espírito que ele perverteu.
Deus nunca relatou a nós que nós deveríamos nascer da carne e do sangue. Ele nunca disse isso. Ele disse que nós deveríamos nascer da água e do Espírito. Correto? O homem, ele é cheio de razão. Ele é cheio de direito. É a pessoa mais misquiosa que pode existir. Ele anda atrás disso. Qualquer coisinha que lhe perturbem, que lhe aflinchem, ele quer se saifar daquilo. Ou ele quer vingar aquilo. Por quê? Ele é cheio de razão. De repente ele faz um grupinho aqui, faz outro grupinho ali, chama a atenção de outro cá, chama a atenção do outro aqui. É o homem. Agora o profeta diz assim, que ele perdeu esta origem pela incredulidade no quê? Na palavra de Deus. Um quadro foi pintado certa vez para Eva. Vejam, um quadro, um cenário que vem certinho, de acordo com a sua vontade humana, que preencheu a sua razão. Vejam. Ele disse, quanto mais brilhante isso seria, se ela simplesmente excluísse a palavra de Deus. É uma razão que ela tem. É um direito que lhe pertence. Como seres humanos. Vejam. Agora o profeta diz assim, examine aqui a razão. Examine aqui a razão. Você não pode. Deus não mede as coisas pela razão. Jeito nenhum. Há diferença entre a razão e a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdadeira, a razão é falsa. Vejam, por isso que eu disse, esta é a condição que faz a diferença nessa escritura que nós lemos. Entre os dois lados. Faz a diferença. Entre os dois lados. Exatamente isso daí. Vejam. De modo que o quadro foi pintado lá no passado, através de nosso primeiro pai e mãe. E eles caíram. Muito favorável à razão, muito favorável ao direito humano. Hoje eles lutam pelos direitos humanos. Não é mesmo? Batalha, guerreiam. Vão à briga por causa dos direitos humanos. Razão. E isso rompeu a relação com Deus. E foram lançados para fora do jardim do Éden. Olha, desde aquela hora, Deus começou a gritar para lá e para cá nos jardins. Desde aquela hora que rompeu aquilo dali. A razão?
aquela vontade própria, aquele direito humano, aquela condição humana, acha que pode fazer, acha que tem um direito de fazer, e acha que está certo, e isso traz essa condição, essa queda. E aí então Deus saiu procurando seu filho perdido. Irmãos, foi tão rápido aquela condição errada ali. Agora, eu disse, todo ser humano, ele está propenso ou propício a isso, para esse lado. É algo que já está em você, em mim, em nós. Isso é por natureza. É nascimento. E eu sempre tenho dito, eu sou, você é, nós somos inocentes disto. Nós nunca pedimos a Deus para nascer assim. Nós viemos assim por uma representação de nossos pais, carnal, mundano. E trouxemos isso em nossas vidas. E essa razão é nojenta. É imunda. Então, a única maneira que Deus então não poderia alguma vez redimi-lo seria fazer, digo aqui, então a única maneira que Deus então poderia alguma vez remi-lo seria fazer descer e remi-lo. Vejam, ele próprio, não nunca outra, não mandar algum outro. Ele não podia enviar um anjo. Isso não estaria certo. Por a única maneira que Deus poderia redimir o homem, era ele mesmo descer para redimi-lo. Era Deus. Agora, eu disse, nós não temos direito, irmãos, de permanecermos assim. Não temos. Porque tivemos uma péssima representação e nós vamos escolher o mundo e ficarmos com isto, com os nossos direitos, com a nossa razão. O mundo é uma forma falsa, enquanto que a palavra é verdadeira. Não é mesmo? Se nós não rejeitar as nossas razões e ficarmos com a palavra, nós estamos perdidos. Agora, a palavra de Deus, ela, de um lado, ela é fácil. Mas de outro lado, irmãos, como é difícil. Você já sabe, o Mobrana pregou uma mensagem com o título: Como é difícil a vida, viver a vida de um cristão. Vejam, é lutas, é batalhas, é dificuldade, é guerras em cima de guerra. Você mesmo tem que guerrear com você mesmo. Muitas horas você tem que falar assim: fulano, fique calado. Não fale nada. Vejam. Então, se você creu que recebeu de Deus essa revelação, fica firme. Não mude, não falha, mantenha-se firme. Resiste. Lute com tudo, porque é isso, irmãos.
Porque se nós voltarmos ao Velho Testamento, você vai ver uma coisa, como que Deus fala, é natural, mas Ele exige uma diferença em seus filhos. Lá no Velho Testamento, em Levítico, no capítulo 10, o verso 9 e 10, veja como ele disse: e falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis. Quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais, estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações. Olha aqui para que ele disse isso. Vejam bem. Para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Vejam. Agora, isso foi no natural, irmãos. O natural tipifica o espiritual. Correto? Eles aqui estavam tomando a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, literalmente natural. Eles tinham que permanecer com aquilo para eles ser diferente. O que faz a diferença é a palavra. Quem é a palavra? Aí então é onde hoje nós podemos ver que o que faz a diferença é Cristo. É Cristo em nós. Ele é a palavra. Aquele dia Deus deu para eles um cardápio. Deu para eles um cardápio, entregou nas mãos deles e disse: é assim que vocês têm que fazer, para ser diferente. Hoje, Ele deu para nós também um cardápio. Você sabia disso? E esse cardápio é Ele mesmo. É a sua palavra. Hoje nós podemos ver, irmãos, que as coisas é tão diferente do que era lá, no sentido, porque hoje é espiritual, não é natural. Deus não está tratando com a carne e com o sangue. Ele está tratando com a alma, com o espírito do indivíduo. Quando ele disse que a carne e o sangue para nada presta, mas as palavras que eu vos disse são espírito e vida, e o espírito é que vivifica a palavra. Então, exatamente, nós vamos observar que é a revelação. É a revelação que Ele dá a um filho hoje, para saber associar toda a Bíblia. Porque a revelação não é uma coisa extra que você recebe separadamente do autor da palavra. Não. Nós recebemos a revelação através do autor da palavra vivendo em nosso ser, em nossas vidas. Naquele dia, eles não podiam comer, não poderiam beber, não poderiam fazer isso, não poderiam fazer aquilo. Hoje não. Hoje você pode beber vinho, não é mesmo? Você pode comer pão. Você pode fazer tudo que Deus tem dado para você. É a vida.
é a vida de Deus em sua vida. Isso te edifica. Hoje é por quê? Hoje é porque é pela graça. É a graça. Deus veio e nos redimiu e nos trouxe de volta ao lugar de origem, de onde nós caímos. Isso é verdade. Adão perdeu a sua origem lá no jardim do Éden. Deus veio trazer de volta aquela origem. E aí então, o que ele fez? Ele matou a nossa velha razão, que é natureza mundana. Nossos velhos direitos humanos, que é a nossa natureza mundana. Olha, irmão, razão, direitos humanos, e alegar que eu tenho direito, ele não tem, eu estou certo, ele está errado, isso aí chama-se natureza. Natureza pecaminosa. E quando Deus veio e mata essa natureza velha sua, e dá a natureza dele para você, você perde razão, você perde direito, porque não é mais pelas suas obras, não é pelo que você faz, e nem pelo que você fez, e nem pelo que você é pelo que Deus já fez por você. Aleluia. Você sai de cena. A mente humana, ela sai fora de circulação. O poder intelectual finda bem ali. Porque agora o que entrou ali foi a natureza divina. Que é pela graça. É um dom de Deus. Não vem das obras. Para que nenhum homem se glorie diante dele. Vejam, é pela fé. Revelação. Por isso que o apóstolo São Paulo, aqui na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele dá um cardápio para nós. Cardápio humano. Como nós devemos fazer. Como ele deu lá atrás para os judeus, agora ele está dando aqui para nós. Não é Paulo, é Deus em Paulo. É Cristo em Paulo, é o Espírito Santo em Paulo. Por isso ele está dizendo assim, ó, porque toda criatura de Deus é boa. Vejam. E não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças. Vejam. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Esse é um cardápio que ele tem nos dado. É um cardápio. Agora, eles dizem assim, então você pode comer veneno? Olha, dependendo da hora, pode comer o veneno, que não faz mal. Se você chegar alguém com astúcia e querer te matar e dar para comer, faz uma oração. Pede a Deus para abençoar aquilo sem que você saiba que é veneno. E pode comer, Deus santifica. Não faz nada de mal para você. É a verdade. Deus é maior. E Ele está na sua vida. Ele está em você. Correto? Agora, é isto, irmãos. Essa mensagem de dizer aos meus discípulos, parágrafo 123, 124, ele diz bem assim, vejam bem. Ele diz bem assim, 123 e o 124. Você vai ver que não havia
na forma de Jesus, nenhuma diferença dos discípulos. Não havia. Do jeito que os discípulos viviam, vestia, Jesus também vestia. Para ver, você pode ver que, para Judas Iscariote entregar Jesus para os seus inimigos, os inimigos de Jesus, ele precisou, para fazer a diferença, dar um beijo de traição em Jesus. Porque Jesus parecia com os seus, e os seus parecem com Jesus. Aleluia. Um cristão parece com outro cristão. Um filho de Deus parece com outro filho. Olha, um eleito não persegue outro eleito. De jeito nenhum. Quando você vê alguém perseguindo alguém, ele não é da mesma linhagem. Agora, quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui, ele era igual aos seus discípulos, igual à sua igreja. E nós vamos observar que quando ele morreu ali no Calvário e foi sepultado, aqueles discípulos esqueceram do que ele tinha dito. Que ele morreria, mas ressuscitaria no terceiro dia. É uma tendência humana. Hoje você pensa, mas será que eu esquecia? Você esquecia sim. E nós vamos observar aqui exatamente isto. E ele aparece no meio deles, de forma que eles nem sabem que é ele. Porque ele não era diferente deles, ou de qualquer outro. Vejam bem, o profeta dizendo aqui, nesta mensagem, ide dizer aos meus discípulos, parágrafo 123. Ele disse, havia dois. Um chamava Cefas e assim sucessivamente. Hoje, vejam bem, estavam caminho de Emaús. E eles estavam indo com os corações partidos, entristecidos. E eles estavam indo e falando sobre isso. Oh, quão ruim era. De repente, alguém saiu dos arbustos. Eles iam no caminho andando, arbusto de um lado e do outro. E de repente, Jesus sai dos arbustos. Vejam. Um homem comum, não altivo, ou qualquer roupa diferente. Ó, ele estava como eles estavam vestidos. Eu estou falando sobre diferente, fazer diferente. A nossa diferença, irmãos, que devemos ter, é ser diferente do mundo, e não de Jesus. Do mundo. Nós somos ser diferente do mundo. Mas de Jesus, não. Temos que ser igual com Ele. Parecido com Ele. Eles tiveram os dias que os discípulos estavam sendo açoitados, apanhando ali deles. Eles ainda tiveram que considerar, porque as palavras do apóstolo Pedro, ele falava como Jesus falava. E eles tinham que aceitar e dizer assim, não, na verdade ele estava com ele. Vejam. Fazia diferença dos fariseus, fazia diferença dos saduceus, fazia diferença dos herodianos, fazia diferença do mundo. Esta é a forma, mas de Jesus não, da palavra não. Aleluia. Nós devemos amar, devemos abraçar, devemos estar completamente segurados de que Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Não é mesmo? Aleluia. Agora vejam bem. Ele se vestia como o restante dos homens.
Ele usava seu cabelo, sua barba, exatamente como o restante deles usava. Ele não era diferente dos discípulos. Não era. Ele não fazia nenhuma grande diferença. Agora, quem fazia diferença era a sua vida. A diferença era a sua vida, que era a sua credencial, que é o que deve estar em mim, em você, em cada um. A vida de Jesus deve ser a nossa vida. Isso deve ser diferente do mundo. É verdade? Então é a verdade. Ele não fazia nenhuma grande diferença. Sua vida provava suas credenciais. O que ele era. E é assim que Deus deseja que sejamos. Deseja que nossas vidas sejam nossas credenciais. Isto é certo. Eu não gosto de ver aquelas pessoas mesquinhas, cheios de todo tipinho de coisas assim. Você sabe como é que é, né? Quando Jesus vive na sua vida, a maneira que ele vestia, você veste também. Veja, não era diferente da vida sua. É a maneira, as vestimentas de Jesus, irmãos, é a vida dele vivendo em nossas vidas. Não é que nós vamos usar os mantos que ele usava lá atrás, no natural. Não é isto. O manto dele é o Espírito Santo, que é a vida de Jesus Cristo, que viveu nele, naquele dia, vivendo em nós. É isto. E agora é claro que o Espírito Santo, vivendo em você, te faz um homem diferente, te faz uma mulher diferente, não é mesmo? Eu duvido que um homem nascido de novo, cheio do Espírito Santo, ele possa ser diferente da palavra. Não, ele não pode. De jeito nenhum. Não tem jeito para você ter o Espírito Santo e descrer da palavra, duvidar da palavra. Não tem jeito desse espírito de doçura, meigo, de amor, de gozo estar dentro do seu coração e você ser um homem carregado de ódio, de inveja, de todo tipo de coisas erradas. Não tem jeito. Não pode ser diferente. É do jeitinho que ele disse. O próprio Davi sabia disso. Davi sabia. Davi sabia que ele era diferente dos pagãos. Ele sabia que ele era diferente daquele grande gigante Golias. Ele sabia que o Deus de Golias não era o Deus dele. E a vida que Golias vivia não era a vida que vivia em Davi. A vida de Davi era a vida de Cristo nele. Correto? E hoje nós estamos pensando diferente. A mensagem Testemunhas, no parágrafo 166 ao 168. Então ele disse: você vem ao meu encontro como um filisteu. Olha bem a diferença. No nome de um filisteu, com uma armadura e com uma lança.
Porém eu lhes saio ao encontro no nome do Senhor Deus de Israel. Amém? Que diferença! A diferença está no estado natural e na fé. E na fé. O tamanho da sua fé e que você delibera para Deus é o tamanho do golpe que você dá do seu inimigo. Aleluia! E aí então você vence. Não é mesmo? Ó, esta é a diferença. Aleluia! Isso é o que faz a diferença. Ele disse hoje que ele mataria. Irmãos, eu não sei, eu fico assim meio surpreendido em determinada posição das pessoas que dizem ser crentes. E você vê o estado diferente que vive. Olha, nós não somos supostos só de ouvir a palavra. Nós temos que ler essa palavra. Nós temos que deitar, comer e remoer. Que é uma natureza de ovelha. É a natureza de ovelha. É comer o feno. Depois chega naquela hora de descanso. Ela deita na sombra, talvez na beira de uma água mansa e tranquila. Bebe a sua água, deita ali debaixo da sombra e vai remoer o que ela comeu. Se tão somente nós fazermos isto quanto a palavra de Deus, Satanás não pode te vencer. Ele não te vence. Ora, o gigante riu dele e foi matá-lo. O pequeno Davi começou, quando ele estava para lançar a funda, ele tinha, observe, ele tinha 5 pedras. 5 é o nome de Jesus. Ele tinha o nome de Jesus para lutar contra o seu adversário. Vejam, envolvidas em 5 dedos. As 5 pedrinhas envolvidas em 5 dedos. 5 é o nome de Jesus. J-E-S-U-I-S. Jesus. Envolvido dentro de 5 dedos, que é fé. Fé de Jesus, irmão. A fé de Jesus, não é a fé em Jesus. Ele não deixou nós com essa fezinha michuruca, de mendigar, sair nas latas de lixo aqui, apanhar ali, simplesmente mendigando e pichinchando essa graça. Não, ele deu a fé dele, que faz a diferença. Você sabe que o verdadeiro eleito, o verdadeiro filho, o verdadeiro atributo dos pensamentos de Deus, ele não está baseado em cura divina, não, irmãos. Milagres, prodígios, ele não está baseado em ressurreição de ninguém, ele não está baseado em cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar. Não, a fé dele é muito maior do que esta. Isso é bom, claro. Isso é bom. Isso é para o seu corpo, é para o seu físico. Isso chama-se obras mortas. Obras mortas. Mas o verdadeiro atributo dos pensamentos de Deus está baseado em uma vida regenerada. Uma vida transformada. Deus te
levanta acima de tudo isto e te posiciona ali em cima. Esta é a fé que nós temos. Agora, claro, nós cremos assim, a Bíblia, a palavra é Jesus, é Cristo. Os sinais seguirão os que crerem. Tudo isso Ele nos dá. Mas busque primeiro o seu reino e a sua justiça, e as outras demais coisas Ele acrescenta na sua vida. Se você precisar, Ele te dá. Se não precisar, Ele não te dá. É verdade. Fica correndo para ir para cá, correndo para ir para cá, parecendo um mendigo. Não faça isso. Então vejam bem, irmão. Ele fez com que aquilo funcionasse corretamente, girando e girando e girando. E quando você tem fé em Jesus Cristo, operando um movimento contínuo na sua alma, algo vai acontecer. Não é dizer que tem fé hoje, amanhã não tem. Hoje você tem fé, amanhã não tem. Ai, que isso? Hoje está na igreja, amanhã está no mundo. Hoje é forte, amanhã está aí debaixo dos pés do inimigo. Não, não é assim não. Isso é de contínuo. Você é forte de contínuo. Amém? Então o pecado e a enfermidade se afastarão de você. Os demônios se espalharão como baratas no chão em tempo de verão, quando acende a luz. Aleluia! Eu gosto disso, você gosta? Aqui vem ele. Fé viva. Uma fé que vence batalha. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Agora, até onde eu possa ir, ou possa vir isto, é a revelação que Deus te dá. A revelação é uma visão, é uma fé, é um estímulo, é um regozijo constante, é uma embriagueza constante. Não é mesmo? O vinho que nós tomamos, como eu disse lá atrás, lá ele disse, não beba vinho forte. Não faça isso, não faça aquilo, para fazer a diferença entre o imundo e o profano, entre o ímpio e o verdadeiro justo. Hoje esse vinho é o Espírito Santo que você tem, ele dá a você a fé, que é uma revelação, que é um estímulo para você, é um regozijo para você. Então você tem isso em você, você pode comer tudo o que você quiser, desde que Deus deu isso, é vida. É vida. Agora, essa mensagem de estado religioso, você vai ver aqui o irmão Brana falando no parágrafo estado religioso, no parágrafo 114 ao 115, ele disse bem assim: e aqui vem o mais baixo tipo de demônio que tinha amarrado um homem lá nos sepulcros e tudo mais. Eles chamaram. O diabo, ele mesmo disse: nós sabemos quem és tu. Esses demônios nesse homem lá, que era o gadareno. Não foi o gadareno que falou, não. Ele estava possesso dos demônios. Os demônios falaram nele: nós sabemos quem és tu. Tu és o Filho de Deus. E tu veio nos incomodar antes do tempo.
Não permita que nós, não lance nós para o inferno, mas aí tem uma manada de porco, deixe nós entrar nela. Parece que Deus usou de misericórdia para com eles. Vai, sai. E eles saíram, entrou naquela manada de porco. Agora o que o irmão está dizendo é isso aqui, que eles reconheceram que ele era o filho. Enquanto os religiosos não reconheceram isso. Não viu? Vejam bem, tu és o filho de Deus, o santo. É isso, certo? Feiticeiros, adivinhadores, demônios reconheceram como filho de Deus. Enquanto educados, pregadores, seminaristas, teólogos, o reconheceram como Belzebu. Qual estava certo? O diabo ou o pregador? E daí? Um dia eu vi o irmão Brana dizendo bem assim: se o Papa de Roma disser que Jesus é o Filho de Deus que veio em carne, ele disse que está certo. Eu digo um amém. É a verdade. É verdade. Agora eu pergunto, quem é que estava certo aqui? Era o diabo. Enquanto que os religiosos estavam errados. E, no entanto, aquele diabo que estava chamando Jesus o Filho de Deus, era o mesmo diabo que estava naqueles religiosos, chamando ele de demônio. Como hoje. A mesma coisa. Hoje as pessoas, quando ouvem alguém dizer assim, olha, vai em tal lugar, se assim, lá tem uma mulher, lá tem um homem, e ele faz as suas rezas, as suas feitiçarias, e você vai ficar curado disso. Vai lá. E aquela pessoa vai. Ela chega lá e vem diante dele. Aquele mesmo demônio que está lá nele, é o mesmo que está levando ele lá, naquele demônio lá. Para ele ir lá clamar por ele. Você entende? Agora, quando você vê aquele demônio falar, ou seja, aquela pessoa, dar àquela pessoa a cura, não é ela, ou não é o demônio, nem aquela pessoa, não é o dom que aquela pessoa tem, é Deus. Deus olha a fé daquela pessoa que foi para receber a sua cura. Deus honra a fé dela. Vejam, e Deus cura. Aí a pessoa sai, puxa, ele é um bom curador, né? Eu fui lá, ó, ninguém, o médico não deu conta e ele deu conta. Que ele, foi Deus que te curou. Deus te curou por causa de sua fé, a sua honestidade, a sua sinceridade. Isso é verdade. Você pensa, Jesus disse em São Mateus capítulo 7, verso 21 ao 23. Ele disse assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino do meu Pai. Muitos naquele dia virão e diriam, Senhor, em seu nome expulsamos os demônios, profetizamos, falamos línguas estranhas, pregamos na sua rua e tudo mais. Quem é que faz assim? Não é um ladrão, não é um assassino, não é uma prostituta, é o crente que anda com a Bíblia debaixo do braço. É o religioso. Mas ele dirá assim, eu não vos conheci, obradores e praticadores de iniquidade. E será lançado onde há grito e ranger de dente. Você sabe o que é isso daí, irmão? É uma cama de tormento. É a tribulação. Agora o irmão Brando disse assim, essas pessoas que falam assim, elas não são nem um pecador apostata. Elas são ímpios, semente reprovadas. É o que eles são. Desse jeitinho. Olha, cuidado, nós temos que saber o que nós somos. Fazemos uma prova de nosso espírito, se é que nós permanecemos na fé, e ver que tipo de espírito que nos influencia. Saber qual é a diferença. Correto?
Por isso ele diz, qual estava certo, o diabo ou o pregador? O diabo estava. Ei, irmão, isto não tem mudado muito hoje. Eles não conhecem o poder de Deus. Cegos pela sua tradição. É a velha natureza que está lá. Pertencer a uma igreja, você sabe que o batismo no nome de Jesus não mata a sua natureza? Não mata, não. Você pode ser batizado 10 vezes em nome de Jesus. Não muda nada. Não muda nada. Essa velha natureza está ali. Ela tem o direito de ficar ali, porque você está fazendo a vontade do Deus dessa era maligna. Deus não opera. Deus não opera nisto de jeito nenhum. Agora, por que Jesus disse em São Mateus 24, 24? Que nos últimos dias surgirão falsos cristos, falsos ungidos, falsos profetas, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Agora, um batista não engana um escolhido. Um assembleiano não engana um escolhido. Se possível for, enganaria. Seria bem pertinho. Esse tipo de sujeito está no nosso meio. Está no nosso meio. Quantos deles são batizados em nome de Jesus e até têm uma vida bem parecida com a de cristão, mas aquela velha natureza está ali. Ele nunca nasceu de novo. Nunca. Aquela velha natureza continua dentro daquele sujeito. O que ele clama é pelos seus direitos naturais, para obter razão naquilo que ele é humano. E pela razão, você nunca entra na glória. Isso é verdade. Aí então Deus vem dar para ele o dom do Espírito, dá para ele a fé, dá para ele uma lavagem do lado de fora, batiza do lado de fora, e dentro da velha natureza, podre, nojento, sai daqui, lá fora está fazendo as coisas erradas. É verdade. Ele não tem firmeza, estabilidade, porque ele não tem revelação. Não tem a revelação. E a revelação é dada a filhos. Porque a revelação é dada a você pelo Espírito Santo. Agora, quando faz uma pessoa falso ungido, falso Cristo, é receber não uma unção de Satanás. Não pensa que é Satanás que está ungindo essa pessoa, não. É Deus que unge ela. O Espírito Santo, é a unção do Espírito Santo que cai naquele indivíduo, naquela velha natureza mundana. Faz dele um falso ungido, um falso crente. Porque o verdadeiro cristão, ele nasce de novo. Ele é de verdadeira semente original. Ele tem a semente de Deus nele. O que é a semente de Deus, irmãos? Eu vou ser bem explícito, bem claro. A semente de Deus é o esperma de Deus em você. É o esperma dele, que vem dos lobos dele, está em você. E essa semente recebe vida. E ela produz segundo a natureza da vida que está nela. Agora esse outro não tem isso. Ele tem um espírito de natureza diferente. Quem nasce de novo não é a sua velha natureza, a sua velha alma. Quem nasce de novo é você. Eu não disse que Adão perdeu a sua origem no jardim do Éden? E que Jesus veio para trazer de volta aquela origem perfeita? Adão representou a carne, mas Jesus representa o seu espírito.
E quando Jesus vem, ele não trata com carne nem com sangue, ele trata com seu espírito. E quando você nasce de novo, é você, o espírito, porque ele deu para você a natureza dele, a alma dele. E Deus não entra dentro de outra coisa a não ser aquilo que é dele. Deus não entra em animal, Deus não entra em cachorro, Deus não entra em cavalo, Deus não entra em cobra, quem entra é o diabo. Mas Deus entra em filhos. Aleluia. Deus entra em você porque você recebe a alma dele, a natureza dele, dentro do seu espírito, que é você. E ele entra dentro da sua natureza, dentro do seu espírito, dando para você um espírito novo. Aleluia. E faz de você uma nova criatura, não reformada, mas nova em folha. Aleluia. Aí pronto. Quando você chega nesse lugar, irmão, nada pode te vencer. Você é invencível. Por quê? Você já nasceu imbatível. Porque o seu rei, o seu senhor, o seu mestre, o seu líder, ele já venceu por você e está vencendo através de você. Pode levantar os capetas do inferno, todo o exército de demônios. Não consegue. De jeito nenhum. Oh, como isso é importante, não é isso? Oh, não importa quanto ensinamento você possui. Você pode repercutir aquilo em você. Deus não está em grandes palavras. Deus está em um coração honesto. Você pode cantar ou falar com palavras pomposas, como ou não sei o que aquilo não te traz para mais perto de Deus. Você pode ficar ali de pé e praticar como repetir seu sermão e dizer essas coisas, aquilo não te traz mais perto de Deus. Você pode saber o dicionário, até mesmo dormir com um. Aleluia, eu gosto. Mão Brana vai a fundo. Dormir com um do seu lado, abraçado nele, em cima da cama. Não é mesmo? Vejam. E isto continuaria a não te trazer para perto de Deus. Humilde coração submisso, e então a simplicidade é o que te traz para Deus. E isso é a verdade, amém? Um coração humilde, Deus ama. Agora, não importa se você não sabe seu ABC. Isso não faz diferença alguma. Somente um coração humilde, Deus habita em um coração humilde. Não em educação, não em escolas, não em teologia, seminários, e nenhum destes e ou outros diferentes lugares, nem em palavras pomposas, ou lugares de classe. Deus habita no coração humano. E o mais baixo que você pode se quebrar, e mais simples, você pode se tornar o maior do ponto de vista de Deus. Mais baixo, o mais menor, você pode se tornar o maior no ponto de vista de Deus. Quando Deus mora nesse filho, mora nesta filha. Ele é humilde. A humildade está baseada em receber a palavra, crer nela, aceitar Jesus como seu Salvador e ser batizado no nome dele. E ser cheios do Espírito Santo, nascer de novo. Eu te pergunto, você não quer vir logo? Rapidamente, e dizer assim, eu quero ser batizado, eu creio nesta verdade. Ele te aceitará.
Deus nos ajude, né? Nós vamos cantar um hino e nós encerraremos. É o hino número 162. Rica promessas. Oh, como é grande e doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei. Ao que confia na sua graça, Ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, pelo teu nome eu te chamei, meu para sempre. Tu és agora, crês, pois que nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo
pois eu te deixarei. Oh, Jesus querido, ajude-nos. Nós vamos procurar ordenar a caravana para Brasileia. E aí, então, eu quero que aqueles que têm carro, que vão de carro, dê o seu nome ali na administração. E aqueles que não têm carro e vão de ônibus, dê também o seu nome na administração. Para a gente saber quantas pessoas vai de carro e quantas vai de ônibus. Para normalizar a caravana e para também normalizar a refeição. Que a gente vai ter lá de quinta para sexta, né? Quinta-feira nós vamos almoçar lá e jantar sexta e almoçar na sexta, quem quiser ficar para o almoço. Correto? E teremos Santa Ceia aqui. Teremos a Santa Ceia aqui. Se Deus quiser. Se Deus não quiser, é que Deus quer. Isto é verdade. Deus nos abençoe. Deus nos ajude, né? E amanhã eu tornarei da outra nota, que vai ter mais gente. E amanhã é ceia, né? Domingo, vamos ter ceia. Correto? Muito bem. Aqueles que nos têm notificado, Maria Luzia, Edilene, filhos, Sebastião e Risoneide, Raimundo e Nazaré, Celiete lá em Epitassolândia, Roseli Silva, né? E Maria Isabela. Deus abençoe a todos. E aqueles que não notificaram também, Deus os abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deixa eu fazer como é que eu vou te chamar isso? Um acerto? Aqui eu subi, né? Eu subi. Que eu, aqui no dia eu estava falando sobre a limpeza da igreja, e eu mencionei alguns nomes, e ficou um sem mencionar, aqueles que limpam a igreja, né? E parece que alguns que não foi mencionado, ficou aflitos. Não importa se você foi mencionado, seu nome é aqui ou não. O que te importa é Jesus. Ele é quem importa. O que você está fazendo não é para mim e nem para a igreja, é para Ele. E Ele te recompensa. Você é abençoado. Faça de coração, faça de alma, faça de espírito. Faça com todo o entendimento que você possui, com todo o amor divino. E Deus te abençoará em tudo. Pode ficar tão certo quanto nós estamos olhando um para a cara do outro aqui. Deus te abençoará, Ele te recompensará. É uma obra que você está fazendo, é um trabalho laborioso do amor divino. Então tem pessoas que acham que ela é muito importante e não pode fazer isso. Não pode limpar o salão da igreja. Não pode cuidar disso daí. Ele acha que ele está rebaixando. Mas não é assim. Quando nós temos um coração voluntário, um espírito voluntário, Deus te exaltece. Ele te enaltece. Você tem tudo com Ele.
e Ele te abençoa. Deus abençoa, amém? Isto é verdade. Eu pagar, eu não pago ninguém fazer isso. Eu prefiro eu mesmo fazer do que eu pagar. Jamais. Isso é uma obra de Deus. É do Espírito Santo. Essas 4 paredes aqui é um templo, é um tabernáculo que Deus predestinou, onde nós podemos se ajuntar e ouvir a sua palavra. E quando nós estamos cuidando disso daqui, nós devemos fazer com amor, com carinho, com dedicação. E Deus recompensa esse filho. Isso é verdade. Não é o pastor que vai te recompensar. Quem recompensa é Deus. Correto? Amém? Amém. Deus nos abençoe. Com as nossas cabeças inclinadas. Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, teu nome, é que nós te pedimos que nos ajude e nos dê graça suficiente, ânimo e entusiasmos para obedecer a tua voz. É no teu nome que o pedimos, estas bênçãos, e que o Senhor nos leva em paz e nos guarda e nos protege, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Abençoe outro no nome do Senhor Jesus. Estamos terminados. Amém. Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou. Não perceberam que era o meigo Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus, varão profeta que foi poderoso em obras diante de Deus e todo o povo, aleluia. Este Jesus ainda hoje me conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e deu, eles então reconheceram, cheios de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus.
fica conosco pelo seu imenso amor.